Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs, graça e paz do Senhor Jesus. Hoje, segunda-feira, dia 15 de março de 2021, agora são 8 horas e 4 minutos. Como é bom estarmos nesta manhã aqui para lermos juntos a palavra do Senhor, nos alimentarmos dela, e assim faremos no Salmo 51, hoje nos versículos de 14 ao 17. Bom dia, irmão Marli, Deus abençoe sua vida. Tá? Seus pais aí, que Deus esteja cuidando. Bom dia, irmã Rosana. Bom dia também, irmã Viviane. Que Deus esteja abençoando, que estão acompanhando aí, né? Estou publicando aqui. Bom dia aos demais que talvez estejam aí participando, estão chegando. Deus abençoe a cada um de vocês. Irmã Cláudia, bom dia. Deus cuida das nossas vidas. Salmo 51, versículo 14 em diante. O salmista diz assim: ó Deus, Deus da minha salvação, livra-me dos crimes de sangue, e minha língua cantará alegremente tua justiça. Senhor, abre meus lábios, e minha boca proclamará teu louvor. Pois não tens prazer em sacrifícios e não te agradas de holocaustos. Do contrário, eu os ofereceria a ti. Sacrifício aceitável para Deus é o espírito quebrantado. Ó Deus, tu não desprezarás o coração quebrantado e arrependido. Pois bem, texto lindo da palavra de Deus. Bom dia, irmão Euclides. Texto lindo da palavra de Deus que nos chama a um ensinamento muito importante. Nós temos falado desde o versículo 1 desse salmo sobre restauração espiritual. Vimos que nós devemos retornar para Deus, voltar nossos olhos ao Senhor, reconhecer nosso estado espiritual, muitas vezes pecaminoso, e assim, através deste reconhecimento, pedir para que Deus esteja realmente reparando, consertando todos os nossos erros, e esse reparo também nos dá um desejo de renovação espiritual, como vimos. E hoje, a partir desses versículos, e caminhando já para os versículos finais do Salmo, nós vemos que restauração espiritual envolve resolução, ou seja, resolução é uma decisão. Decisão do quê? De mudança de vida. Eu devo resolver na minha vida que ela será mudada. Mudada por quem? Pelas minhas atitudes, pelos meus méritos, não. Mudada pelo Senhor através de agir em minha vida e me levando a mudanças necessárias, consideráveis na vida, que somente Ele pode realizar. Então, esta resolução de mudança de vida, para falar sobre isso, o salmista, aqui no versículo 14, 15, 17, ele reconhece e declara a certeza da salvação, primeiro, da salvação que ele tinha, e do Deus que operou essa salvação na sua vida. Então, essas duas coisas são duas, digamos assim, duas premissas muito importantes, duas bases para entendermos, para termos esse descanso no que Deus faz, a salvação que ele faz e quem faz, que é o próprio Deus. Então, essa resolução leva à dependência de Deus integralmente na vida. Tudo que eu sou depende do meu Senhor, tudo que eu sou refere-se ao meu Senhor, e eu dependo dele em todas as coisas. O Senhor Jesus já nos diz em João 15, versículo 5, quando ele diz lá no finalzinho do versículo, né, sem mim nada podeis fazer. Então, olha aí o versículo 14. Davi chama Deus, Deus da minha salvação. Ó Deus, Deus da minha salvação. Versículo 15. O Senhor, abre meus olhos, o Deus que age. E o versículo 17, ele diz que é o Deus que recebe a adoração, não é? Ele diz, sacrifício aceitável para Deus é o espírito quebrantado. Ó Deus, tu não desprezarás o coração quebrantado e arrependido. Quando olhamos para isso, então, nós vemos claramente como Davi toma essa resolução de mudança porque ele conhecia a esse Deus a quem ele servia.
E essa resolução de mudança, então, envolve algumas coisinhas. A primeira delas é o seguinte: a minha vida, por que eu preciso dessa resolução de mudança? Porque a minha vida deve refletir aquilo que a justiça do Senhor fez acontecer. Se eu voltei ao Senhor, se eu reconheci meu estado, se eu pedir que Ele repare minha vida, se realmente o que houve todo esse trabalho do Senhor, inclusive com o desejo de renovação espiritual, agora é hora de resolver. O Senhor precisa mudar a minha vida para que a justiça do Senhor esteja refletindo através do meu viver. E assim, a primeira coisa que Davi fala aqui, está no versículo 14, é: livra-me dos crimes de sangue. Livra-me dos crimes de sangue. Nós sabemos que Davi havia pecado. Pecado de que forma? Ele tinha morte nas suas mãos. Ele tinha sangue derramado de Urias, o esposo de Betseba, ex-esposo de Betseba, né? Então, por isso, nós vemos algumas coisas muito importantes aqui. Livra-me dos crimes de sangue. Reconhecimento de culpa da parte de Davi. Ele reconhece a sua ação errada e pecaminosa. Ele reconhece que tentou encobrir o seu pecado com outro pecado, como nós vemos lá. E agora ele estava o quê? Arrependido. Arrependido. Então, a justiça do Senhor nos leva a entender que estamos errados e precisamos de arrependimento. Ele diz assim: ó Deus, Deus da minha salvação, livra-me dos crimes de sangue, versículo de número 14, né? E minha língua cantará alegremente tua justiça. Ele está dizendo que a alegria do coração perdoado, ela é maravilhosa. Por quê? Justiça do Senhor é perdão. Ela reflete no perdão que recebemos. O perdão, ele traz libertação. A vida que é perdoada, ela tem toda a sua culpa tirada. As consequências ficam, mas o quê? Mas a culpa é tirada. O perdão, ele traz alegria, renovação. E o perdão, então, ele reflete a justiça de Deus. Perdão é justiça, justiça é perdão, perdão liberta, perdão traz alegria e perdão reflete o quê? A justiça do Senhor. Por isso que Davi aqui, então, ele diz assim: Deus, Deus da minha salvação, livra-me dos crimes de sangue e a minha língua cantará alegremente o quê? A tua justiça. Como é bom quando nós podemos refletir a justiça maravilhosa do Senhor e toda a alegria que Ele nos dá por causa do perdão. Erramos, sim, nós erramos, mas o perdão de Deus é maior. E todo coração que é arrependido tem perdão garantido no Senhor Jesus Cristo. Essa é a mensagem da palavra de Deus, essa é a realidade da palavra. Por isso, então, Davi se expressa dessa maneira. E quando olhamos, quando ele fala aqui, para que a minha língua proclame teu louvor, no versículo 15, então, ele vai dizer assim: olha, Senhor, abre meus lábios e minha boca proclamará o teu louvor. O coração arrependido, o coração perdoado, que é isso que Davi estava experimentando, o coração perdoado, ele não terá dificuldades em proclamar o louvor a Deus. Quando Davi fala, Senhor, abre meus lábios, é uma atitude de adoração e reconhecimento, porque Deus agiu na vida dele e é a ação de Deus na vida ainda. Deus agiu perdoando, mas é a ação de Deus em levando com que ele esteja o quê? Abrindo os lábios, a ação do Espírito Santo na vida. O motivo é o quê? Louvor. O motivo do louvor é o próprio Deus, não é outra coisa. Eu estava pensando agora pela manhã, nós estamos nesse tempo de pandemia, de culto online, às vezes nós, agora exatamente, né, estou falando bem do contexto nosso na Igreja Batista do Guanabara, né, irmãos? Nós não podemos nos reunir nas aglomerações e a gente se reúne online, via internet. Agora, qual que é o motivo da nossa reunião? Será que estar junto com os irmãos? Motivo, assim, digamos assim, digno, não é? Mas qual que é o motivo? O nosso motivo tem que ser Jesus.
O nosso louvor tem que ser Jesus. A nossa adoração tem que ser Jesus. A nossa devoção é a Jesus. Eu não tenho outro motivo. Eu não tenho outro motivo. Se eu começar a colocar qualquer outro motivo, eu gosto de estar reunido porque as pessoas da igreja são legais, porque nós nos amamos, tudo isso é muito bom, digno, louvável, mas o motivo único e principal é Jesus. O motivo do louvor é Jesus, é Deus, como Davi diz aqui, abre meus lábios, Senhor, e minha boca proclamará o teu louvor. Por quê? Davi está dizendo, a minha vida pertence ao Senhor, não pertence a outro. Então, isso eu louvo ao Senhor. O meu corpo deve glorificar o Pai. Ele é a razão da glória, o Senhor Deus maravilhoso. A minha boca vai proclamar o teu louvor. O pecado, por que proclamar? Porque o pecado, ele esconde o louvor. Por que ele esconde? Porque uma pessoa que está em pecado não consegue adorar o Senhor de forma verdadeira, como disse Jesus em João 4,24, em espírito e em verdade. E quando há o perdão refaz toda a alegria, tira a tristeza do pecado. Então, louvor, como diz Davi aqui, nós podemos entender que louvor é resultado de perdão. Louvor é resultado de perdão porque houve vitória sobre o pecado. Aconteceu vitória sobre o mal. Por isso, então, quando Davi diz, Senhor, abre meus lábios e minha boca proclamará teu louvor. Que coisa linda que ele nos fala. Vamos, por causa do tempo, né? Nós temos que parar aqui e amanhã continuaremos versículos 16 e 17, vendo sobre a resolução de mudança de vida, vendo sobre o sacrifício agradável a Deus, a vida sacrificial a Ele, como diz aqui, versículos 16 e versículo 17. Mas, pensando nessas duas questões que nós vimos aqui no versículo 14 e 15, no sentido da resolução de mudança de vida, que a minha vida deve refletir a justiça do Senhor. E quando eu sou perdoado, eu tenho alegria em louvar o Senhor, nós devemos olhar para a nossa vida e pedir também, Deus, me ajuda a tomar decisões de confissão de pecados ao Senhor, para que eu seja liberto do poder de toda essa artimanha, de todo esse mal-estar espiritual, e eu possa louvar o Senhor com alegria no meu coração, com dedicação, com sinceridade, e que os meus lábios proclamem o seu louvor. Senhor Deus e nosso Pai, obrigado pela manhã que o Senhor nos dá, obrigado por essa segunda-feira, por uma nova semana que já temos desde ontem, uma semana um pouco diferente, ó Pai, porque muitos comércios hoje fechados, muitas restrições, ó Pai, mas queremos pedir a graça e a proteção do Senhor às nossas vidas. Ó Pai, a palavra do Senhor ela é tão clara quando Davi testemunha o que o perdão fez na vida dele, para refletir a justiça na vida dele e também para adorar o Senhor. Ó Pai, que isso aconteça nas nossas vidas também, que tenhamos essa resolução de mudança de vida e transformação, que não nos furtemos, ó Pai, não haja engano no nosso coração, não haja ilusão, e que entreguemos tudo ao Senhor e vivamos para a glória do Senhor. Faz a obra que precisa ser feita em nossos corações, em cada um dos que participam desse vídeo, Pai, em nome de Jesus Cristo. Pai, colocamos nossas famílias diante do Senhor, o sustento diário, colocamos nossas vidas, a proteção da nossa saúde. Ó Pai, colocamos tudo diante do Senhor porque precisamos. Também clamamos por aqueles que estão enfermos com Covid, ó Pai, que o Senhor os recupere, outros enfermos com câncer, pessoas que precisam de cura do Senhor, pessoas que precisam, Pai, da mão poderosa do Senhor agindo em suas vidas. Lembramos da vida do irmão Hélio, cuida dele também. Hoje ele está indo para o médico, que o Senhor o guarde, que o Senhor o abençoe. Ó Pai, cuide de todas as necessidades que nós temos, ó Pai. Abençoa os demais irmãos que estão em tratamento de saúde, quaisquer que sejam esses tratamentos, que o Senhor os guarde e os recupere, ó Pai. Cuide dos enlutados, ó Pai. Ó Pai, tem misericórdia daqueles que perderam vidas. Consola seus corações, só o Senhor pode fazer. Pai, cuida do nosso país, da economia, da vacinação, cuida dos nossos líderes, ó Pai, do Poder Executivo, Legislativo, Judiciário. Ó Pai, em nome de Jesus, restaura, Pai, toda a ordem que precisa, restaura, ó Pai, a justiça, a equidade também, ó Pai, acaba com o pecado da corrupção, ó Pai, limpa nosso país, ó Pai, de tanta coisa errada que a gente vê. Ó Pai, tem misericórdia, cuida das nossas igrejas,
pastores, os líderes, cuide dos nossos missionários, onde quer que estejam, aqui no Brasil, ao redor do mundo. Ó Pai, faz um avivamento em nossas vidas, que sejamos testemunhas de Jesus que fazem discípulos. Abençoa também, eu clamo, Deus, pela nossa campanha de missões mundiais, que estamos vivendo agora, esse poder de transformar, como é o tema, que tenhamos uma boa desenvoltura nessa campanha, desenvoltura de coração, dedicação de coração, e que tudo mais seja resultado da nossa dedicação ao Senhor. Continua cuidando desse dia, tudo o que precisamos, cuida, Pai, abençoa, dirige, sustenta. Nós oramos e pedimos em nome de Jesus, Senhor. Amém, Pai. Amém. Deus abençoe. Irmã Marlene também, bom dia. Bom dia aos demais que estão aí. Deus cuide de cada um de nós. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo com aquelas pessoas que você entende que precisam ouvir também a mesma mensagem que você ouviu. Deus abençoe a sua vida. Tenha um bom dia. Em nome de Jesus. Amém.